sábado 10 de dezembro e eu recebi uma enxurrada de mensagens, basicamente com a mesma pergunta. Dani, você viu que Margareth Menezes vai ser nova ministra da Cultura? O que você achou? Algumas pessoas apenas pediram a minha opinião e outras já se posicionaram. Entre as que se posicionaram, eu percebi três correntes distintas. Primeiro, as pessoas que estão celebrando a indicação do nome de Margareth. Claro, a negona representa. Por outro lado, tem outras pessoas que se declararam temerosas se ela tem capacidade de gestão cultural ou porque não necessariamente estão criticando o nome de Margareth como ministra, mas estavam na expectativa de um nome com mais capital político, perfil técnico, para conseguir alavancar as transformações que a cultura brasileira tanto precisa. Pensava em Jandira Fegali, no ex-ministro Juca Ferreira. O presidente optou por um nome mais simbólico, uma mulher negra, cantora baiana, e certamente mirou aí na história de sucesso da gestão Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Foi um marco de inovação indiscutível nas políticas culturais no Brasil e no mundo. O que Gil fez se tornou uma referência mundial na área de estudos sobre as políticas culturais e a gestão cultural. E aí você deve estar se perguntando, tá, Dani, mas e aí, de que lado você fica? Primeiro, eu celebro muito o nome de Margareth Menezes. Eu achei lindo, potente, corajoso. Eu não tenho dúvidas da força dessa mulher e da capacidade dela de lutar pelo que ela acredita. Se você não acha isso, talvez seja por desconhecimento da história e da trajetória dela. Talvez a imagem que você tenha dessa artista tenha sido forjada pela indústria cultural, que sempre privilegia nos espaços de visibilidade midiática, como os programas da Globo, aquelas cantoras baianas brancas que se enquadram em perfil estético que interessa a produção de sentidos simbólicos da branquitude, que tem como objetivo principal gerar consumo em determinadas classes sociais, ou seja, pessoas brancas do sul do país com recurso para passar o carnaval em Salvador pagando muito caro para estar em posições de privilégio, como são os blocos de carnaval, os camarotes, os grandes hotéis. E eu estou falando isso presumindo que você não tenha dúvida que Margareth Menezes é uma cantora talentosa. Mas talvez pense que ela não teve o sucesso porque nos levam a acreditar que sucesso é medido pela presença nesses espaços de legitimação midiática e que essa presença é o resultado natural do reconhecimento do trabalho e do talento de artista. Olha, não tem nada a ver, a gente precisa falar sobre isso e a gente pode, sim, analisar a carreira de Margareth como vítima do racismo institucional na economia do entretenimento. Mas por agora, eu te garanto que tenho muitos motivos para acreditar na força dessa mulher, não só como artista, mas como gestora cultural, inovadora e engajada, que criou e vem se dedicando por anos a vários projetos como o Bloco Mascarados, importantíssimo para a reconfiguração da economia do Carnaval da Bahia, e projetos culturais também relevantes ligados ao empreendedorismo cultural, como o Mercado Iaô e a Fábrica Cultural. A verdade é que ela não tem experiência na gestão pública, mas nesse caso, o que nós esperamos é que a Maga monte uma boa equipe com perfis técnicos e qualificados. Olha eu aqui, hein? Dani, então você está tranquila? Ainda não. Por quê? Porque existem outras questões que são prioritárias nesse sonho de reconstrução das políticas federais para a cultura. Se nós queremos ter um ministério ativo, efetivo, descentralizado, desconcentrado, a gente tem que falar de várias questões, como autonomia para gerir, a garantia de estabilidade para enfrentar os primeiros desafios, a composição da equipe. Mas, para mim, a primeira e principal questão é, sem dúvida, o orçamento. Vale lembrar que lá atrás, o setor cultural já sonhou muito em chegar a 3% do orçamento federal. Depois, esse sonho se acomodou na proposta de participação da cultura de 1,5% do orçamento. O próprio Gilberto Gil, quando ministro da Cultura, ele falou muitas vezes, fez defesa sobre a necessidade que o orçamento chegasse a 1%. E vejam, segundo o Sistema de Informações de Indicadores Culturais do IBGE, a participação orçamentária da despesa com cultura no total das despesas do governo federal, em 2003, primeiro ano de Lula, era de 0,04%. Ou seja, a cada R$ 1.000, 40 centavos ia para a cultura. Esse percentual foi se ampliando ao longo da gestão de Lula. Chegou a 0,07% em 2010. Aliás, em 2007, em 2010 a 0,9%. De lá para cá, a gente teve um ápice em 2013, com 0,12%, mas depois caiu vertiginosamente. Em 2020, a despesa com cultura do governo federal representou 0,04% do orçamento, ou seja, a cada R$ 1.000, apenas 40 centavos foi destinado ao setor cultural e ainda foi represado pelo governo Bolsonaro. Então, se a gente quer falar sobre um grande Ministério da Cultura como nós queremos e precisamos, certamente a gente precisa levar em consideração que a cultura ainda nunca foi prioridade nos governos que nós tivemos no Brasil até hoje.
E se a gente quer falar, se eu posso falar alguma coisa para o meu querido presidente Lula hoje, a pergunta é a seguinte: que orçamento vai ser destinado nos próximos anos ao novo Ministério da Cultura? Né? Que orçamento a nossa querida Maga vai ter para administrar e para fomentar a cultura no Brasil? Esta, para mim, é a principal questão.